E para começar, irmãos, eu queria estar abrindo o livro ali de 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 10. 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Primeira Samuel, acho que vai passar aí, que diz que aqui vai falar sobre o chamado de Samuel e o contato dele ali com Eli. Samuel ali era pequeno ainda e estava sob os cuidados de Eli, né? Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 10, que diz o seguinte: O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vá, deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Samuel voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Amém, irmãos? Esse trecho é bem conhecido nosso, né? Interessante, mas qual que é o foco que eu quero trazer aqui para essa noite? O tema da palavra aqui dessa noite vai ser orientação para ação, né? Tipo, é uma forma de orientar para você agir, para você fazer algo, para algo que você tem planejado. Eu tentei fazer uma ligação desse tema com o jogo do Brasil, mas eu vou pular, tá? Deixa isso quieto, beleza? Combinado? Não vamos falar sobre isso hoje, ok? Então, o texto lido mostra que eu ia falar da orientação, que o técnico, a função dele é orientar, mas pula essa parte. Mas aqui, o que eu acho interessante, né? Que o então menino Samuel, que era jovem ainda, era pequenininho, ele foi abençoado com a orientação de Eli. Eli já era velho, e ainda mais, ainda que Eli tivesse os seus defeitos, tivesse vários problemas, ele tinha muita experiência quando o assunto era falar com Deus. E nisso ele instruiu o pequeno Samuel, que ali ele começou a ter esse relacionamento com o Senhor. Como alguns irmãos aqui sabem, eu sou pai de 2 meninos, né? 2 belos rapazes, né? É o Caio, que tem 9 anos, e o Rafael, 16 anos. E o Rafael, ele está naquela fase que é osso, meus irmãos, aquela fase difícil, não tanto da parte que ele é um bom menino, mas é aquela fase difícil de, assim, escolher o que tem que fazer, o que vai ser feito lá na frente. É uma fase muito tensa, todo mundo passou por isso. Alguns, até hoje, enfrentam dificuldades com isso, porque não é simples, é muito complicado. E aí a gente estava... Quando o pastor pediu para mim trazer uma mensagem, eu falei, eu vou tentar trazer algo que está muito latente na minha cabeça, no meu coração, que é o que eu estou vivenciando ultimamente, e eu tenho vivenciado muito isso junto com o Rafa. E passando por esses momentos com o Rafael, eu comecei a lembrar que hoje eu já estou com 46 anos recém-completados, né? Foi anteontem, né? E ao lembrar do Roberto de 30 anos atrás, né? Faz tempo, quando eu tinha meus 16 anos, eu vejo o tanto que eu não sabia de nada, né? O tanto que eu não fazia ideia do que é a vida.
E o que eu tinha nessa época, aos meus 16 anos, era uma vaga ideia de alguma coisa que pudesse ser vida. Mas é engraçado que você perguntar para o Rafael, ele sabe quase tudo. É impressionante. Se me perguntasse, eu ia dar uma palestra, eu ia falar, não, mas eu sei que é trabalho, eu sei o que é estudar, eu sei. A gente acha que sabe, é isso que é impressionante nessa fase. E por que eu não sabia de nada, né? Por exemplo, nos meus 16, eu não sabia o que era trabalhar. Nunca trabalhei, eu fui trabalhar só lá nos meus 23, 24 anos. Eu não sabia o que era ganhar dinheiro para me sustentar, eu não fazia ideia o que é eu ir atrás do recurso. Eu não tinha nem boleto e nem imposto para pagar, não pagava IPVA, não pagava IPTU. Mas eu falava, não, eu sei o que é imposto, mas eu nunca paguei. Eu não tinha esposa, não tinha filhos, mas na minha cabeça eu achava que eu sabia o que era uma esposa, o que era um filho. Eu nunca tinha sido demitido na minha vida, nunca tive essa experiência e não sabia qual que era a relação entre desemprego e contas vencendo. A gente sabe que quando você tem 16, fala, então se eu não tiver dinheiro, eu não vou pagar. Você tem essa noção, mas você não vivencia isso, você não tem isso na pele. De não conseguir, eu nunca tinha tido um problema de não conseguir comprar itens básicos de alimentação por falta de dinheiro, que já aconteceu uma vez, quando eu estava com a Larissa, eu cheguei em casa, fiquei bravo, achei que o banco que estava me roubando. Eu fui sacar o dinheiro para pagar, fui pagar um pão, fui comprar um pão no mercado, fui passar o cartão, negado. 3 vezes negado. Falei, tá de sacanagem. Aí eu fui lá no caixa eletrônico, foi lá e tal, falei assim, não é possível. Aí cheguei lá, saldo insuficiente, tipo assim, R$5, né? Cara, eu achei, esse banco está me roubando, eu fiquei bravo, mas não foi descontrole meu, e de fato eu não tinha dinheiro mesmo, né? Mas isso tudo eu vivenciei. Se falar e se ver às vezes alguém passando, é uma coisa, a pessoa vivenciar isso é outra, vai te dar uma outra experiência. E eu sei muito bem que tem muitas pessoas que já passaram por isso nessa idade. Eu sei que tem pessoas que essas experiências e outras talvez muito mais intensas, né? E sabe do que eu estou falando. Mas no meu caso a minha situação era essa, né? Então era muito parecido com muitas pessoas talvez, e isso não está travado nos 16 anos. Pode ter pessoas, às vezes com 30, 40, que vivenciam situações difíceis como essa. E a gente pode encarar essas situações de grande incerteza, de inquietação, quanto àquilo que a gente deve fazer. O que a gente vai fazer numa situação dessa? Que caminho que a gente vai seguir? A gente fica perdido. E nesse aspecto, eu sou muito grato a Deus pela orientação que me foi dada através dos meus pais, pastores, amigos e principalmente, né, Deus que colocou essas pessoas na minha vida para me orientar nessas situações, porque a gente fica perdido, a gente não sabe que cachimbo apita, o que a gente vai fazer, a gente se sente meio sem chão. E graças a Deus, todas essas orientações foi que me trouxe até aqui, né? Eu estou aqui hoje, essa noite, graças a essas orientações. Eu poderia ter me perdido em todos esses 46 anos que já se passaram. Mas graças a Deus, Deus me trouxe aqui. E para refletir, irmãos, eu queria fazer 2 perguntas para vocês essa noite, tá? Eu vou fazer a pergunta e vou deixar um tempo para vocês matutar e pensar qual seria a resposta. Parece simples, mas muitas vezes a gente fica perdido, tá? Primeira pergunta que eu queria fazer para os irmãos. O que estou fazendo aqui? O que você está fazendo aqui essa noite? Você veio para cá. O que você está fazendo aqui essa noite? Imagina que você está chegando lá na sua casa, o teu vizinho, curioso, bate o olho, vê você chegando e fala assim, o que você está fazendo na igreja? É interessante a gente pensar. Vou dar alguns exemplos, tá? Eu não estou fazendo nada aqui. Pode ser uma resposta. Ou
Eu estou querendo aprender sobre Deus na igreja. Eu fui na igreja para aprender sobre Deus. Eu estou revendo meus amigos. Eu fui na igreja para rever os meus amigos. Ou, eu estou indo alimentar minha alma. São todas respostas válidas, tá? Segunda pergunta, irmãos, para refletir. Qual é o seu objetivo aqui essa noite? Qual que é o seu objetivo de você estar aqui essa noite? Que nem um vizinho, né, muito curioso, falou assim, mas por que você está indo lá? Qual que é a função de você estar indo na igreja essa noite? É interessante, irmãos, e tem exemplos aqui também. Qual é o meu objetivo? Não sei, Roberto. Não sei por que eu estou fazendo aqui essa noite. Eu estou aqui essa noite para tentar servir melhor o meu próximo. Eu estou aqui para fortalecer a fé. Eu estou aqui essa noite para fortalecer a fé. Estou aqui para agradar a Deus. Eu estou aqui para ter uma experiência mais completa com Deus. Eu quero sentir, eu quero ver esse Deus. São respostas válidas para esses questionamentos. Só que perceba o seguinte, tem respostas que vão te... apesar de serem válidas, vão ter respostas, vão ter objetivos e vão ter razões de você estar aqui essa noite, que vão dar mais resultado para a sua vida do que outras. A pessoa que fala assim, eu não estou fazendo nada aqui, ela vai ter um retorno, se ela não está fazendo nada aqui, daquilo que ela está se propondo a fazer. Aquela pessoa que veio aqui alimentar a alma, ela veio para cá alimentar a alma, ela vai ter um outro retorno, percebe? A resposta é válida, mas o retorno vai ser diferente. Então é interessante a gente pensar. E essa confusão, irmãos, não sei os irmãos, mas eu tenho muita confusão na cabeça, tá? É até esperada. A gente, o ser humano, ele tem muita informação na cabeça, ele tem muita coisa passando na cabeça, e principalmente vai ter confusão quando não temos um plano. Se a gente não tiver um plano, vai ser confuso mesmo. A nossa vida vai tender a ser uma bagunça. Por quê? Eu não planejei nada. Eu estou vivendo, a coisa está acontecendo, é a filosofia vai Corinthians, né, velho? O cara não pensa, ele só faz. E tipo assim, lembre-se que ninguém te fala o que você tem que fazer. Você é livre. Onde você está, você tem total liberdade. Deus nos deu livre-arbítrio para fazer aquilo que a gente quiser. Você pode escolher fazer um plano ou você pode escolher, eu não vou fazer nada. Sem problema nenhum. É de cada um de nós. E as nossas decisões hoje, irmãos, prestem atenção, vão influenciar o nosso destino amanhã. Isso não é religião, isso é fato. O que você está fazendo hoje vai refletir nos seus resultados amanhã, nos destinos das nossas vidas amanhã. E com esses objetivos em mente que vocês pensaram, mesmo que seja nada, não sei, está confuso, pensa o seguinte, eu gostaria de compartilhar o método do plano de orientação profissional que eu estou tendo com o Rafa, que eu estou aprendendo, né, junto com ele, que tem sido muito bom para a minha vida, compartilhar isso com os irmãos, e eu espero que tenha sido bom, tem sido bom para o Rafa também, é a minha esperança. Que é, irmãos? Essa questão do plano de orientação. É um paradigma, infelizmente, eu percebo muito no Brasil, a gente não tem muita cultura do planejamento, de parar e pensar naquilo que a gente vai fazer. Na engenharia, tem uma máxima que eles falam assim, que vai contratar uma empresa brasileira e uma empresa alemã para fazer uma obra. A empresa alemã vai demorar, o brasileiro, né, ele vai demorar 6 meses para fazer o planejamento, o orçamento, o cronograma, e vai executar essa obra em 2 anos e meio. Ou seja, vai levar 3 anos para fazer a obra. A empresa alemã, ela vai demorar 1 ano para fazer um planejamento, só que ela vai executar em 1 ano a obra. Então, por quê?
quando você investe tempo em planejamento, você vai eliminar várias incertezas daquela ação que você está se propondo a fazer. Você vai pensar sobre aquilo, você vai conseguir imaginar, visualizar situações, você vai antecipar problemas e você vai conseguir entrar para fazer uma ação prévia. E isso, meus irmãos, esse plano de orientação que a gente vai dar uma olhada aqui, ela visa guiar os nossos passos na direção que a gente escolher. Aonde você quer chegar? Você tem um objetivo na sua vida? Você quer chegar em algum lugar? A gente vai tentar entender como que é possível chegar nisso. E eu achei interessante durante o estudo o tanto de conteúdo bíblico falando sobre isso. A gente vai ver vários versículos bíblicos que parece que Deus se agrada. É interessante que parece que tem interesse em demonstrar para a gente a importância desse tipo de coisa. E esse plano, quando bem utilizado, ele ajuda a alcançar o que a gente traça. E esse plano, meus irmãos, ele vale meio que para tudo, tá? Ele vale para a escolha do Rafa, para o meu plano na minha carreira dentro da Caixa Econômica Federal, vale para a nossa vida espiritual. Você quer ter uma experiência com Deus? Você pode usar esse plano para tentar ter essa experiência mais forte, mais vívida com Deus, um relacionamento mais próximo de Deus, se ainda não tem. E não significa, tá, meus irmãos, que o que você planejou vai acontecer, tá? Eu tenho certeza que o Brasil não planejou perder da Noruega hoje. Mas o plano não invalida, o fracasso do plano não invalida o processo. Você vai aprender com as falhas e vai tentar melhorar nas próximas etapas, nas próximas chances. O interessante do plano é que a gente vai jogar luz para algumas áreas das nossas vidas. Quando a gente para pensar naquilo que a gente vai fazer, esse simples exercício de parar e pensar vai jogar luz para um monte de coisas que a gente nunca tinha parado para pensar. Só de fazer isso, tá? Só de fazer isso. Na verdade, a única certeza do plano é a incerteza. Essa frase também eu acho muito interessante. A única certeza do plano, do projeto, é a incerteza. Vai ter problema, vai ter desvio de curso, vai ter tropeço, isso é normal. Primeiro passo, irmãos, eu vou estar lendo Provérbios, capítulo 16, versículos de 1 a 3. Primeiro passo é o plano de ação. Tá? É montar um plano de ação. Vamos ver o que está lá em Provérbios, capítulo 16, versículos de 1 a 3. Está aqui projetado, ele está falando o seguinte: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia as motivações. Entregue ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão estabelecidos. Olha que interessante, irmãos. A nós, Deus nos deu os planos no coração. Nós temos os desejos no nosso coração. Ele deu isso para a gente. Mas a resposta é dele. Se vai acontecer ou não, compete a ele. Mas está no nosso coração os desejos. E tudo para a gente parece bom, tudo parece beleza. Mas o Senhor sabe qual é a motivação. Ele vai filtrar isso. Entregue ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão estabelecidos. Perceba, os seus planos serão estabelecidos. Você tem planos? Você tem algo estruturado na sua vida? Então, se você não parou para pensar nisso, hoje é um dia interessante para refletir sobre essa questão. Lembra, meus irmãos, você é livre para escolher. Você pode escolher, falar assim, cara, eu vou fazer um plano hoje, eu vou fazer um plano essa semana, eu vou fazer um plano esse mês, esse ano. Você é livre, eu falo assim, eu vou chegar em casa e vou sentar no sofá, sem problema nenhum. Mas são todas respostas válidas, mas vai ter respostas que vai dar resultado melhor para a sua vida e vai ter resposta que não vai dar tanto resultado, tá? E esse plano de ação, meus irmãos, pode ser qualquer coisa, tá? Você pode colocar num papel,
Você pode colocar na lousa, você pode colocar num caderno, um comentário no seu WhatsApp, você mandar uma mensagem para você mesmo do que você quer, do seu plano, o que você planeja fazer. Para e pensa, reflete aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar na sua vida? Esse simples exercício vai te trazer muitas reflexões, tipo assim, o que eu estou fazendo? Para onde eu estou indo? Só de fazer isso, só de mandar uma mensagem para você mesmo. Depois de fechar o que deseja fazer e aonde você quer chegar, ore e coloque isso diante de Deus. É um momento você com Deus. Para e pensa, reflete onde você quer chegar. E você vai conseguir ter um rascunho daquilo. Você está começando o seu projeto, você está começando o seu plano. E aí, destacando o último versículo, entregue ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão estabelecidos. Se a gente não tiver um plano, vai ser difícil ajudar. Às vezes ele quer ajudar, mas você quer chegar onde, né? Segundo passo, irmãos, revisão com o mentor. Segundo passo é revisar isso que você descreveu com o mentor. Vamos ver lá Provérbios, capítulo 19, versículos 20 e 21. Provérbios 19, 20 e 21. Que está falando o seguinte: ouça conselhos e aceite instruções, e, no fim, você será sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que é o mentor? Vocês podem perguntar. Eu sou das antigas que eu assisti o He-Man. E o mentor era o cara que ajudava o He-Man, que dava os toques para ele lá. O mentor, hoje a linguagem moderna é o coach, né? É o treinador, é o coaching, né? Então, quem que é o mentor? Meus irmãos, é aquela pessoa que vai ter uma visão meio que do alto, ela vai ter uma visão fora da arena, que vai estar, você está lá no jogo, o mentor ele está fora, o treinador ele está fora, ele está vendo a coisa. Só que é qualquer um que está vendo? Não, não é qualquer um. O mentor, quem que é esse cara? Para você escolher essa pessoa, essa pessoa precisa responder 3 perguntas, tem que ser positivo, para essa pessoa ser uma boa mentora, ser um bom coach, ser um bom treinador para você. Primeira pergunta, ele te conhece bem? Essa pessoa te conhece bem? Primeira pergunta. Segunda, essa pessoa conhece seus pontos fracos e seus pontos fortes? É uma pessoa que você tem esse grau de intimidade da pessoa saber suas fraquezas, da pessoa saber seus pontos fortes? Essa pessoa respeita e teme a Deus? Porque é muito importante a gente ter alguém que tem orientação de Deus para colocar a gente num caminho que seja correto, num caminho que seja bom. Essa pessoa tem isso? Se responder essas 3 perguntas, já é um ótimo início para você de uma pessoa que pode trocar essa ideia com você. Você identificou essa pessoa? Pode ser uma mãe, pode ser um líder da igreja, pode ser um amigo, pode ser um vizinho, pode ser um irmão da igreja, pode ser o marido, pode ser a esposa. Por que é importante isso, irmãos? Chame essa pessoa para tomar um café, chame essa pessoa para trocar uma ideia e peça um retorno desse plano que você acabou de escrever. Você pôs aí no WhatsApp e tal, não sei o que lá, tal. Por que é importante? Porque essa pessoa ela está fora do jogo, você está lá no meio do fervo, essa pessoa está fora e ela vai falar, cara, você está viajando na maionese. Se você falar assim, eu quero ser igual o Elon Musk, por exemplo, né? E aí, tipo assim, o teu amigo, o cara que for um mentor bom, ele vai falar, cara, mas você não sabe nada da engenharia aeroespacial, você não tem acesso a recurso muito grande e tal. Então, assim, ele vai, às vezes, te colocar no chão. Ele vai, às vezes, falar assim, cara, isso não tem nada a ver com você. Da onde veio essa ideia? Tá? E olha o que é interessante, irmãos. Olha como que isso é importante. Em Provérbios, no capítulo 27, versículo 17. Esse versículo eu achei muito interessante. Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Como o ferro afia o ferro,
assim o homem afia o seu companheiro. Ou seja, ferro com ferro, está um gastando o outro para os dois ficar afiado. Então a ideia é essa, às vezes vai arrancar pedaço. Às vezes você fala assim, puxa, não era isso que eu queria ouvir. Mas o que fala lá no provérbio anterior? Ouça conselhos, aceite instruções e você será sábio. Não adianta fechar o ouvido e sair andando. Não é inteligente. Isso não é sabedoria de acordo com a Bíblia. A sabedoria passa por você ouvir e por você aceitar muitas vezes. Mas ouvir e aceitar tudo? Não. A gente acabou de ver 3 dicas de que tipo, de quem que eu vou ouvir? De alguém que me conheça, de alguém que teme a Deus, de alguém que sabe dos meus pontos fracos e dos meus pontos fortes. Não é qualquer um. Vamos passar agora, irmãos, para o terceiro passo, tá? Terceiro passo está lá, Números, capítulo 13, versículo 17 a 20. Números 13, 17 a 20. Terceiro passo, meus irmãos, ele vai falar sobre pesquisar áreas. Você vai prospectar áreas. Aí você fala assim, pô, Roberto, mas eu não trabalho com imóveis, eu não preciso prospectar áreas. Você não vai ver terreno, você vai ver ambientes onde você pode colocar em prática aquilo que você já desenhou, você já traçou aonde você quer chegar, você já trocou uma ideia com o seu amigo, você já sabe mais ou menos o que você quer fazer. Beleza, eu quero fazer tal coisa, mas aonde você pode fazer isso de verdade? E não só no papel. Onde você pode começar esse projeto que você tem? Seja, quero tocar na igreja. Como que eu vou fazer? Vamos lá e ver em Números, vamos ver o exemplo que a gente tem aqui na Bíblia. Números 13, 17 a 20. Quando Moisés os enviou para espiar Canaã, disse, subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou se é fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam, se é boa ou se é ruim, e se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou se é pobre, se existem ali árvores ou não, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Meu irmão, isso daqui lá na Caixa eu faço muito, tem um documento que eu tenho que preencher lá que chama Laudo de Vistoria Territorial, é o LVT, é um formulário grande que a gente vai, quando uma empresa, uma construtora vai querer fazer um empreendimento, a gente tem que ver o terreno que ela está propondo ali, se aquele terreno é uma pirambeira, se tem água, se tem esgoto, se tem energia elétrica, se vai ser necessário fazer muro de arrimo ou se não, se tem vizinho do lado que ele for cavar, vai derrubar o muro do vizinho. Tudo isso a gente tem que ver. O que é isso? Isso é prospecção. E é exatamente o que está falando aqui na Bíblia. Ele está pedindo para os israelitas ir lá naquela terra e falar assim, cara, o que é aquilo lá? O que tem lá? Irmãos, o terceiro passo, você tem um projeto, você sabe já aonde você quer chegar, mas você precisa pesquisar as áreas onde você vai atuar, onde você vai fazer aquilo que você está pensando. Então, depois que a gente pensou os nossos objetivos de conversar com o mentor, a gente madura a ideia e a gente vai ver esses locais e ambientes. O que é interessante? Verificar umas 3 ou 4 áreas que seja de maior interesse para você, de encontrar ocupações que combinem com a sua personalidade, o seu interesse e a sua habilidade. Né? Não adianta o cara querer fazer foguete se ele não sabe engenharia aeroespacial. Né? Não é como é que chama lá? Tem um lugar, acho que é em Gavião Peixoto, que tem negócio aeroespacial. Que o pessoal faz negócio de avião aqui no Brasil e tal. Não é um local bom para ele começar ali. Não adianta ele ir lá, deixar currículo lá, se ele não tem conhecimento de engenharia ou de cálculo. Não faz sentido ele fazer isso. Tem que combinar com as suas características, com aquilo que você está propondo. Você tem que entender os ambientes e procurar aqueles ambientes que fazem sentido com o que você
tem, com o que você pode entregar. E esses ambientes vai ser aqueles ambientes onde você deve focar a sua atenção. Você tem que começar a olhar para eles. Poxa, se eu quero chegar em tal lugar, se eu quero chegar a tocar aqui na frente, não adianta você querer fazer, tipo, cuidar das crianças. Você tem que começar a olhar, você tem que chegar aqui para o coleguinha que toca aqui no instrumento e falar assim, cara, como é que eu faço para tocar aí? Como é que eu chego para fazer isso? Isso é em tudo, meus irmãos. Isso é na área de programação, se a pessoa quiser ser programadora, se a pessoa quiser ser pastor, se a pessoa quiser fazer o que for, ela começa a olhar para onde ela quer chegar. Porque às vezes se ela não fez uma estruturação das ideias, ela às vezes está perdendo tempo em uma área que ela não quer fazer, mas ela fica ali fazendo aquilo lá sem sentido, sem um objetivo, sem o projeto. É o famoso vai Corinthians. Quarto passo, meus irmãos. Esse daqui é o principal, tá? É o principal, que é ação e oração. Vamos lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo de 3 a 5. Eclesiastes, capítulo 11, versículo de 3 a 5. Aqui ficou até onde está mais escurinho, é porque eu destaquei, tá? Esse versículo eu achei muito legal, esse que está mais escurinho aí. Eu vou destacar aqui também na leitura, tá? O Eclesiastes 11, de 3 a 5, diz o seguinte: quando as nuvens estão carregadas, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para caia para o norte, no lugar em que a árvore cair, ficará. Olha esse versículo 4. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, tampouco pode compreender o que Deus fez, o Criador de todas as coisas. Irmãos, eu achei fantástico isso aqui, porque de tudo que você fez, esse plano todo não vai valer de nada se você não colocar ele em ação, se você não colocar ele para rodar, se você não colocar ele para acontecer. Esse plano precisa acontecer, senão você vai ter perdido tempo. Olha que interessante, não fica com medo. Você já desenhou um plano, você já trocou uma ideia com alguém que possa ser ouvida e possa ser dado atenção a essa pessoa. Você já viu a área que você quer atuar, você já sabe essas 3 coisas. Só falta fazer, é ir lá e fazer. Porque é começar e orar. Não, irmãos, tenha isso na cabeça, não nos compete conhecer a direção do vento e das nuvens. Aqui a Bíblia fala em direção dos ventos e das nuvens. Eu vou traduzir para economia, política. Para onde vai o dólar? Para onde vai o petróleo? Não sei, não compete a nós esse tipo de coisa. O que compete a nós? Fazer de forma estruturada, de forma inteligente, de forma planejada. Se a gente ficar olhando o vento, a gente não vai plantar. Mas acho que esse ano está difícil, esse ano está complicado. Esse ano tem eleição, esse ano não sei o que lá. O tempo da plantação foi, já passou, e se você, por eventualidade, plantou e falar assim, começa a ver as nuvens. Olha, mas se as nuvens, acho que não vai chover, está difícil, acho que não vai chover esse ano. Você não vai colher. O tempo vai passar e você não vai colher. Então é muito sábio o que diz essa questão e é fundamental você agir. Eu estava trocando uma ideia com um amigo meu anteontem. Ele estava pensando em construir, aí ele falou assim, mas você acha que é uma boa hora para começar a construir? Eu falo, é sempre uma boa hora para começar a construir. Às vezes a pessoa fala, quero viajar para o exterior. Que hora que é bom comprar dólar? Agora. Vai comprando devagarzinho, tal. Não dá para saber o que vai acontecer com isso. Se desse, cara, ia estar cheio de milionário. Mas não é o caso, não dá para saber. A ideia é ir fazendo aos poucos de forma inteligente.
Não é garantia que vai dar certo tudo que você vai fazer. Não é garantia. A garantia que é dada com esse processo é que você vai estar muito mais preparado e você vai estar com o objetivo claro de onde você quer chegar. E olha que interessante, Eclesiastes 9 e 10. Olha como que a Bíblia trata o assunto. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Meus irmãos, todos nós estamos caminhando para a sepultura. Isso é fato. Se a pessoa falar, não, eu estou muito cansado, vai ter tempo para descansar pra caramba. Não se preocupa com isso. Tudo que vier nas nossas mãos, irmãos, o que Deus colocar em nossas mãos, seja os desejos do nosso coração, os planos que a gente se propõe a fazer, faça-o com toda a sua força, porque na sepultura não vai ter isso. Não vai ter planejamento, não vai ter atividade, não vai ter conhecimento e nem sabedoria. Lá acabou. Lá acabou. Então você tem a oportunidade de desenvolver isso agora. Você tem a oportunidade de fazer isso esse ano, essa semana, hoje, quando você quiser, você que escolhe. Ninguém vai falar para você quando você tem que fazer. É só você que falar assim, quero fazer, vou sentar, vou pensar, vou desenvolver um negócio. É interessante, irmãos. E concluindo, irmãos, eu vou fazer uma revisão, tá, dessa orientação para a ação, que é um exercício para nós. Para mim, quando eu comecei a estudar sobre isso, que eu já fiz alguns cursos, né, depois que eu fiz a engenharia, outros de administração e esse tipo de coisa, de fato eu percebi o tanto que a gente sofre com a falta de planejamento. E simplesmente não está na nossa cultura a gente parar e pensar um pouquinho, cara, o que eu vou fazer? A gente só faz, o brasileiro ele é muito fazedor e pouco planejador. Então é importante a gente começar a tentar pensar na onde queremos chegar, qual que é o nosso objetivo, o que a gente está fazendo? A gente só está vivendo ou a gente tem um objetivo claro para onde a gente quer ir? Então, revisando essa orientação para a ação, não é agir de qualquer forma, é agir de forma inteligente. Primeiro passo, desenhar o plano de ação. Materializa essa confusão mental que está na cabeça. Meu irmão, você entra no Instagram, você vai ter 1 milhão de ideias. Você pegar 2 horas no Instagram, você vai ter um monte de ideias. E a cabeça fica cheia de coisa e geralmente não sai nada. Eu até brinco com a Larissa que às vezes ela vê uns negócios lá, tipo assim, de horas e dias que passou lá, acho que tira umas 3 ideias, que fala assim, nossa, isso daqui está ajudando a nossa vida de verdade. Mas o tanto que colocou de tempo ali é demais para pouco retorno. Então, é importante a gente ter um plano, tá? Materializar, organizar essa confusão mental, refletir, coloca no papel o que você quer. Só o fato de você colocar no papel já vai mudar muita coisa. Segundo passo, revisa esse projeto, revisa esse plano com alguém, com algum técnico, com algum coach, né? Não um coach desses zoeira aí, né? Mas um coach bom. Aqueles 3 exemplos que eu dei, né? Essa pessoa me conhece bem, ela sabe meus pontos fortes, meus pontos fracos, ela é temente a Deus, ela é uma pessoa que está buscando a Deus. Confirme o seu plano, altere o seu plano, melhore o seu plano com essa pessoa. Porque o nosso coração é enganoso, então é importante a gente ter essa pessoa, esse convívio. Terceiro passo, pesquisa as áreas onde você vai pôr isso para rodar. Onde que eu posso fazer isso? Onde que eu vou fazer isso que eu estou pensando? Como que eu vou começar? Eu vou mandar um currículo, eu vou avisar alguém, eu vou chegar nessa pessoa, vou trocar uma ideia. Como que vai ser isso? E o quarto passo, o principal, se você fez tudo isso e não agir, não adianta nada. Precisa agir. Põe para rodar esse plano, põe para rodar esse projeto. Começa e ora. Se você não fizer, você não vai colher. É simples assim. Se não plantar nada, não vai colher nada. É simples assim, meus irmãos.
E para finalizar, eu vou estar lendo os Salmos. Olha só o que diz o Salmo 1, né? Olha como que Davi começa os Salmos, né? Os 150 livros de Salmos, os 150 capítulos. Olha como ele começa, tá? Olha como ele começa. Salmos capítulo 1, versículos de 1 a 6. Ele vai falar o seguinte: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Irmãos, a Bíblia nos convida, Jesus nos convida a prosperar, a não se perder como a palha que o vento leva. Uma pessoa que não tem objetivo, ela vai sendo levada conforme o vento. Isso não faz muito sentido. Então Deus nos chama para ser justos e evitar a impiedade, evitar essa confusão mental que o mundo tenta trazer para a gente. Amém, irmãos? Eu vou estar orando então para a gente estar encerrando. Senhor Jesus, muito obrigado a Deus, porque o Senhor esteve com nós essa noite, o Senhor nos deu tantas instruções, ó Pai, para que pudéssemos, ó Pai, buscar ter uma vida justa, uma vida correta, ó Pai, e uma vida que prospera, não somente para nós, mas principalmente para o Seu reino, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, as nossas decisões, os nossos projetos, ó Pai. O inimigo tenta de tantas formas nos derrubar, nos desviar, nos tirar do caminho, ó Pai, mas nos ajuda, ó Pai, a ser como árvores plantadas, ó Pai, junto ao ribeiro. Que não nos percamos, ó Pai, durante as tempestades, durante os tempos ruins, mas que o Senhor nos guie e nos leve, ó Pai, com um projeto que o Senhor tem para as nossas vidas e que possamos encontrar esse projeto a cada dia e junto com os nossos queridos, ó Pai. É o que te pedimos nesta noite, com perdão dos nossos pecados. Amém.